Você já deve ter ouvido falar que existe uma relação do preço da gasolina com a cotação do dólar, não é mesmo? Pois é, a moeda mais forte e importante do planeta tem poder direto em muitos setores da economia global. Essa moeda, que é o dólar, influencia o seu consumo, suas viagens, serviços e principalmente os seus investimentos. É preciso colocar uma lupa sobre a influência que a moeda americana exerce sobre o preço dos combustíveis aqui no Brasil. E nós, do Mais Patrimônio, queremos discutir, analisar e mostrar por que o dólar, mesmo em queda, pode não causar redução no preço da gasolina que o consumidor paga. Seja bem-vindo ao canal Mais Patrimônio, aqui você aprende sobre investimentos, empreendedorismo, economia e educação financeira. Se você se interessa por algum desses temas, inscreva-se no canal e acompanhe nossos vídeos. Para entender o porquê o dólar, mesmo em queda, muitas vezes não faz o preço da gasolina baixar, primeiro você precisa saber como funciona a cotação do dólar, a variação do dólar. Desde que o Brasil adotou em 1999 a política do câmbio flutuante, o Banco Central não interfere diretamente na taxa de câmbio, atua apenas de forma operacional para manter a regularidade das operações. Caso ocorra uma possível iminência de crise, nesse caso sim, o Banco Central pode intervir no mercado de câmbio para evitar um colapso da economia. E é a taxa de câmbio que o governo preferiu deixar flutuar de forma orgânica, que mede o valor entre as moedas de diferentes países. É essa a relação entre o dólar e o real, totalmente baseada nas ofertas e procuras de cada moeda. O dólar é uma espécie de mercadoria, assim como o ouro, por exemplo, tratado em sua maior especificação como um investimento. Essa mercadoria às vezes tem sua valorização atípica frente ao real. A alta e a queda do dólar estão intimamente ligadas aos fatores econômicos como a balança comercial, consumo estrangeiro, taxa de juros e entre outros fatores. O resultado da balança comercial, por exemplo, mostra a interferência das exportações e importações no país. Esses produtos importados foram comprados e pagos com dólares, e isso significa que foi preciso antes trocar reais por dólares para fazer essa importação. Essa procura por dólar eleva naturalmente o preço da moeda americana, porque a quantidade de dólares disponível para comprar ficou menor. Outro fator é o consumo ou gastos de estrangeiros no Brasil, e de outro lado, os gastos de brasileiros no exterior, que também influenciam no valor da moeda nos mesmos moldes da escassez citada no caso da balança comercial. A taxa de juros também entra nessa mesma perspectiva. Se os juros sobem nos Estados Unidos, os investidores tendem a levar seus dinheiros para investimentos nos Estados Unidos. Eles calculam que, com o aumento da taxa de juros, a lucratividade com os papéis americanos será melhor do que deixar o dinheiro investido aqui no Brasil. Essa realocação de capital para os Estados Unidos faz a moeda americana se valorizar. Mas o oposto acontece quando o Copom aumenta a nossa taxa de juros, conhecida como taxa Selic, tornando os investimentos aqui no Brasil mais interessantes e atraindo investidores estrangeiros para o nosso país. Isso provoca um aumento na procura por real e, consequentemente, uma desvalorização do dólar diante da nossa moeda. São muitos os fatores que mexem nesse utópico equilíbrio econômico. A política interna, as notícias e até mesmo o Twitter de um investidor multibilionário fazem balançar essa corda bamba da economia. Sem contar a crise sanitária e humanitária, guerra por poder e desentendimentos de grandes produtores de petróleo. São muitos os fatores que regem o valor do dólar perante a quase tudo que consumimos e que são essenciais para a roda da economia girar. E um dos principais produtos dessa roda econômica é o petróleo, que é um produto totalmente influenciado pelo preço da moeda americana. Tá cansado de pagar caras mensalidades em curso de inglês e não ver resultados? Confira o primeiro link na descrição. No mercado interno brasileiro, todos sabem que o preço do combustível é um dos principais fatores que precificam os itens básicos de consumo e de serviços locais, e o bicho de sete cabeças chamado inflação acorda com esse aumento. Para entender um pouco mais sobre a política de preços da gasolina, que é essencial para o transporte de quase tudo que é produzido no país, precisamos voltar um pouco no tempo. Em 2016, a Petrobras passou a basear o valor do barril do petróleo em dólar, para realizar os reajustes na gasolina nacional. Essa é a política de preços de paridade de importação adotada pela Petrobras, e desde então os preços podem sofrer alterações a qualquer momento. A Petrobras, com isso, quer repassar com mais frequência as flutuações do câmbio do petróleo. A real intenção é equiparar os preços da gasolina doméstica do Brasil ao mercado internacional instantaneamente, na medida em que essa oscilação for acontecendo. Podemos assim afirmar que no Brasil o preço do combustível está diretamente ligado ao preço do barril do petróleo, que é a matéria-prima básica. Esse preço oscila no mercado internacional diariamente, dependendo de diversos fatores. Um deles é o dólar, como você já sabe. Assim, quando o dólar está mais caro, paga-se mais pelo barril do petróleo. Mas mesmo sabendo disso, parece que não faz sentido o preço que a gente encontra lá nos postos de combustíveis, não é verdade? Pois mesmo com a desvalorização do dólar perante a moeda brasileira, o que a gente vê por aí é um aumento contínuo do preço da gasolina nas bombas para o consumidor final. E para entender o sentido do preço que está sendo praticado lá nos postos, é necessário uma análise mais aprofundada da composição do preço da gasolina e do óleo diesel. E essa análise eu vou fazer agora aqui para vocês.
Primeiro eu quero que você saiba que os preços da gasolina e do óleo diesel não se relacionam única e exclusivamente com o dólar, e que obviamente esses combustíveis não têm em sua composição apenas o petróleo que é precificado em dólar. Sabemos que os custos de produção, o lucro das refinarias, da distribuidora e dos postos de combustíveis estão também influenciando nessa conta. Por fim, e ainda mais salgado, estão os impostos federais e estaduais. Com o intuito de dar mais transparência aos preços de mercado, a Agência Nacional de Petróleo divulga a estrutura de formação dos preços dos combustíveis e reproduz dados do Ministério de Minas e Energia, que detalham os valores praticados. Com o apoio desses dados é preciso separar a composição do preço da gasolina e óleo diesel em 4 camadas distintas. Primeiro, o custo e lucro da Petrobras. Em segundo, os tributos. Em terceiro, as adições de biocombustíveis, tanto na gasolina quanto no óleo diesel. Em quarto, a distribuição e revenda. Segundo a própria Petrobras, a porcentagem do preço lá na bomba referente à margem de lucro da Petrobras é cerca de 34% para a gasolina e 53% para o óleo diesel, conforme dados do primeiro trimestre de 2021. Esses dados são importantes para montarmos nossa visão sobre o que acontece com o preço da gasolina e óleo diesel que pagamos. Os tributos federais e estaduais são de conhecimento de todos, mas muitos não sabem a real porcentagem desse valor que é pago. Segundo divulgado pela própria Petrobras em fevereiro de 2021, 42% do valor que você paga na gasolina é só referente a impostos. No caso do diesel, o imposto é menor, mas ainda é muito. São 23% do preço que correspondem a impostos, 14% de ICMS e mais 9% de PIS, PASEP e COFINS. Isso porque teve uma redução do PIS, PASEP e COFINS para o diesel no início desse ano de 2021. Mesmo assim, os preços na bomba ainda ficaram mais altos. A adição de biocombustível na gasolina é outro fator que pode favorecer a elevação dos preços. Segundo o presidente da Abicom, os biocombustíveis tiveram reajuste neste ano e isso resultou em impacto direto na composição dos preços finais da gasolina e do diesel. A adição de etanol é uma obrigação legal dos distribuidores de combustíveis. A mistura de álcool anidro na gasolina comum e aditivada é de 27% e de 25% na gasolina premium, de acordo com a Lei nº 8.723 de 1993 e decretos que regularizaram o volume. No caso do diesel, tem a adição de 13% de biodiesel na sua composição, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo. Com esses dados, podemos fazer um diagnóstico desse fenômeno, mas antes precisamos falar que desde 2002 vigora no Brasil o regime de liberdade de preços em todos os segmentos do mercado de combustíveis e derivados de petróleo, desde a produção até a distribuição e revenda. Isso significa que não há qualquer tipo de tabelamento nem fixação de valores máximos e mínimos, ou qualquer exigência de autorização oficial prévia para reajuste nos postos de combustível. É justamente na parte da revenda onde pode estar a explicação para esse cenário atual, em que os consumidores não sentem um alívio no bolso na hora de abastecer. A autonomia dos postos de combustíveis em relação aos preços para o consumidor é um grande fator. Não existe a preocupação de repassar de forma imediata o real valor do combustível. Os postos de combustíveis querem maximizar os lucros, assim como as importadoras e fabricantes de biocombustível também querem. E também nesse mesmo sentido age a Petrobras. Resumindo, os preços dos combustíveis ao consumidor final variam como consequência dos preços nas refinarias, dos tributos estaduais e federais incidentes ao longo da cadeia de comercialização, dos custos e despesas operacionais de cada empresa, dos insumos adicionados ao diesel e à gasolina e das margens de lucro das distribuidoras e das revendedoras. Quando o preço desses combustíveis aumentar, podemos assim imaginar, mas não ter a certeza do real motivo que ocasionou esse aumento no preço, pois o que vemos é um bolo sendo fatiado. A maior estatal brasileira com papéis na bolsa querendo lucro para os seus acionistas e ao mesmo tempo sendo pressionada a intervir no preço para não vermos a inflação acontecer como já vimos no passado. Os cofres públicos carentes e dependentes de mais de 40% do preço que pagamos pelo combustível. Refinarias, distribuidoras e postos de combustíveis querendo suas fatias também, e sempre a maior possível, né? E por que mesmo com o dólar caindo, o preço do combustível não cai? Nesse caso, seriam os aditivos que aumentaram de valor? Seriam os postos de combustíveis que não querem saber de baixar os preços? Seriam os impostos? Na maioria das vezes, o motivo é a soma desses fatores, mas atualmente a principal vilã é a alta nos preços dos aditivos que subiu 70%. Também não podemos deixar de citar a defasagem do valor do barril de petróleo em que a Petrobras não faz o reajuste. Quando isso acontece, fica difícil diminuir o preço quando não tem o que diminuir. A verdade mesmo é que vemos tantos fatores, tantas linhas, tantos parâmetros que o sentimento é de prisão em um país que taxa em mais de 40% o combustível que faz a roda girar. Espero que eu tenha conseguido fazer você entender o porquê que o preço da gasolina não cai quando o dólar cai. Esse vídeo fica por aqui, comente aí embaixo as suas opiniões, dúvidas e sugestões de assuntos para os próximos vídeos. Obrigado pela audiência, forte abraço.